Nesse momento, vimos então como que o surgimento da economia industrial se dá como uma reação de economistas cuja formação original era dentro da escola neoclássica, mas que estavam insatisfeitos com a visão abstrata e insuficiente daquela escola em relação ao tratamento dispensado à existência concreta das empresas e ao funcionamento real dos mercados. Nesse sentido, esses economistas tinham em mente verificar se e como a realidade se contrapunha à previsão da teoria. De certa forma, o que eles visavam então era identificar pontos em que a teoria não correspondia à realidade para, agindo de maneira a influenciar e formular a execução de políticas públicas, procurarem corrigir essas distorções, essas falhas, aproximando a realidade do ambiente proposto pela teoria. Dessa forma, eles vão discutir, entre outras questões, se algum tipo de atividade econômica deveria ser desempenhada por empresa pública ou privada, vão discutir se deveria ou não haver instrumentos de regulação ou desregulação, especialmente voltados para a prestação de serviços de utilidade pública, vão discutir a questão da promoção da competição, tendo em vista a adoção de regras de política antitrust ou mesmo de políticas de livre comércio do ponto de vista internacional, e até mesmo a discussão sobre se deveriam ou não ser dados estímulos aos gastos ou investimentos feitos em inovação, com a criação de instrumentos de apropriabilidade das rendas da inovação, como patentes, ou até financiamentos feitos a fundo perdido, ou concessão de subsídios para quem investisse nessa área. A partir daí surge então uma questão interessante, porque toda vez que o mercado está funcionando muito bem, que a economia está prosperando de maneira geral, há um certo esquecimento, a economia industrial é deixada de lado. Toda vez que há algum tipo de problema, como a crise econômica, como foi em 1887, uma crise de grande depressão, imediatamente ganha força a necessidade dos estudos de economia industrial, da intervenção dos instrumentos de Estado, do governo, para tentar resolverem aqueles problemas que o mercado não dava conta de sanar. Então, em 1887, crise da Grande Depressão, é um período de formação de leis antitrust, de formação de fundação de grande número de agências reguladoras nos Estados Unidos. 1933, 1940, a coisa passa um pouco enfraquecida da economia industrial, tendo em vista as questões da guerra e a reconstrução, especialmente de países em desenvolvimento, e a partir de 1970, novamente, uma crise com características mundiais, dado pelo um novo paradigma tecnológico que vai se conformando, vai fazer com que ressurja a importância da economia industrial, especialmente tendo em vista essa questão dos novos paradigmas tecnológicos, do esgotamento de recursos naturais renováveis e das preocupações com o ambiente, o meio ambiente que começam a surgir nesse momento. Entretanto, nesse período dos anos de 1970, a intervenção estatal é vista como uma forma mais branda, proposição de uma forma mais branda de atuação do Estado que aquela que até então vigorava em crises anteriores. Dentro desse quadro, desses estudos empíricos sobre as realidades industriais, que vai surgir um modelo que vai atuar como quadro unificador, sugerindo método de análise que deverá ser seguido pela grande maioria desse tipo de estudos. Esse modelo, o modelo de estrutura, conduta e desempenho, foca em 4 temas principais. A questão da abstração dos conceitos microeconômicos, difíceis de serem estimados, ao lado da abordagem estática da concorrência perfeita, que não levava em conta a importante questão das decisões empresariais, como, em última análise, as grandes geradoras de dinamismo econômico nas indústrias. A segunda questão, a metodologia deveria misturar fatos empíricos e teoria para identificar os fatores relevantes e dar preferência a abordagens indutivas. A realidade mostraria elementos que seriam gerais
esses elementos, que seriam os fatos estilizados, teriam que ser então explicados, sua origem, as suas consequências. Esses fatos estilizados seriam então objeto de teorizações. Isso implica então na consideração de realidades históricas e institucionais. Um terceiro tema seria a necessidade de repensar o conceito de mercado como o local especial, o locus da concorrência, o locus onde vai se dar a ação das empresas e, portanto, a ação da concorrência entre elas. E o mercado, especialmente naquela concepção marshalliana de um conjunto de empresas cujo tamanho pode ser variável, mas que produzem bens que atendam uma mesma demanda do mercado consumidor, entretanto, bens que são heterogêneos. Por fim, a hipótese de que os comportamentos empresariais é que vão determinar os desempenhos, os resultados a serem obtidos, face à concorrência que eles geram, mas esses comportamentos são dependentes e determinados pela estrutura industrial em que cada empresa está instalada. Em linha geral, o pressuposto do modelo é que a sociedade deseja que os produtores tenham um bom desempenho. Mas como medir e definir esse desempenho? Diferentes dimensões de desempenho foram, ao longo do tempo, criadas com diferentes objetivos a serem alcançados, diferentes metas, algumas delas conflitantes. Podemos citar como exemplo como produzir para atender a demanda em qualidade e quantidade sem o desperdício de recursos escassos, que tem a ver então com a questão de eficiência na utilização dos recursos. Outra ideia de desempenho: como obter ganhos de produtividade pela incorporação de oportunidades tecnológicas em invenção, em inovações. Como, portanto, permitir que aumente a produtividade do trabalho, como que o produto por trabalhador se eleve, como favorecer o pleno emprego de fatores, inclusive de recursos humanos, como evitar a flutuação cíclica dos níveis de utilização dos recursos, especialmente dos recursos humanos. Por fim, como distribuir equitativamente a renda, a produção, entre todos os que dela participam na sociedade, participam de sua formação. Aqui nós mostramos alguns indicadores de desempenho clássicos que são adotados em vários estudos de análise de economia industrial. Um dos principais dele, a margem preço-custo, o markup, qual é o grau que os produtores conseguem agregar de margem aos seus custos. Outro, a taxa de variação na relação produto-empregado, que é a taxa de crescimento da produtividade ao longo do tempo. A questão de níveis de preço, diferença de custo atual para o custo mínimo possível, aquele custo mínimo da teoria econômica, a variabilidade de emprego nos ciclos de negócio e se há ou não, e está havendo ou não, lançamento de novos produtos na sociedade. A ideia básica, então, já mostrado naquela hipótese 4 dos 4 temas fundamentais que acabamos de mostrar agora há pouco, é de que a estrutura é que determina o grau de comportamento, a conduta das empresas. Então, há que se identificar quais as variáveis ou atributos capazes de explicar na estrutura os diferentes comportamentos adotados pelas empresas para que a gente possa, então, chegar a explicar as diferenças de desempenho, as diferenças de resultado a partir de um monitoramento, de um acompanhamento dos setores industriais em análise. Os desempenhos dependem, portanto, das condutas ou estratégias que cada vendedor ou comprador irá adotar naquele mercado. As condutas das empresas não são necessariamente as mesmas e, entretanto, todas elas têm como origem, como indutores, fatos indutores, a estrutura da indústria em que cada uma se acha instalada. Então, a estrutura é que depende de condições básicas da sociedade, leis, legislações, que a gente poderia definir como condições institucionais básicas que vão determinar, que vão conformar a procura e a oferta da sociedade. De maneira geral, aqui é dado então um esquema do modelo.
as condições básicas da sociedade, que dependem de fatores institucionais, regulamentações, leis, o que a sociedade pensa e deseja para si, seus objetivos. Do lado da condição básica de oferta, é tratada a questão das matérias-primas, da tecnologia, se a mão de obra é ou não sindicalizada, a durabilidade do produto, o valor-peso do produto, valor porque é importante lembrar, salientar, que várias indústrias têm produtos cujo peso é muito elevado, mas cujo valor é pequeno, caso, por exemplo, do cimento, do tijolo. Isso faz com que, então, questões de localização, de transporte, sejam alvo de consideração e análise. A questão da atitude empresarial e o quadro legal de atuação dos produtores. Do lado da demanda, as condições básicas vão ser a questão da elasticidade de preço, como varia o comportamento dos consumidores em relação a variações de preço, a questão de existência de bens substitutos, a taxa de crescimento dessa demanda ao longo do tempo, a característica cíclica ou sazonal que essa demanda pode adotar, os métodos de compra, se métodos de compra à vista ou a prazo, com cartão ou não, os tipos de mercado. Nós estamos falando aqui de métodos de compra, é importante no caso aqui da oferta, lembrar que a questão da matéria-prima existe, está disponível, é próxima, como é que se dá essa distribuição da matéria-prima. A questão da tecnologia. A tecnologia leva à produção por lotes, à produção por encomenda, como é que é tratado isso? Essas condições básicas vão afetar a estrutura de mercado, como indica aqui a seta. O que integra, quais as variáveis, os atributos que merecem ser considerados na estrutura de mercado? O número de vendedores e compradores, se o produto é diferenciado, a diferenciação do produto, o grau de diferenciação desses produtos, se existem ou não barreiras à entrada, a questão da estrutura de custos das empresas instaladas em cada uma dessas indústrias, se existe integração vertical, se existe diversificação. Essa estrutura vai condicionar o comportamento das empresas. Comportamento em relação a preço, comportamento em relação à estratégia de produto e propaganda adotada pelas empresas ali instaladas, comportamento ligado à realização e gastos com pesquisa e inovação, comportamento com investimentos na planta ou táticas legais, como, por exemplo, se vão fazer ou não valer o uso da questão das patentes, pressionar pelo uso dos direitos autorais, etc. Tendo em vista o que determina a estrutura e a conduta que cada empresa, dentro daquela determinação estrutural, resolveu adotar, então nós vamos alcançar o desempenho, aqueles resultados que nós já havíamos comentado na transparência anterior, no slide anterior, de eficiência alocativa e produtiva, a questão do progresso ou do crescimento da produtividade, o pleno emprego e a equidade. Neste nosso modelo, a gente percebe, fica nítido também, que as setas indicam uma relação de indução. As condições básicas são que vão determinar as características principais que vão ser a estrutura de mercado, que vão determinar a estrutura de mercado, que vai, então, determinar quais os comportamentos que devem ou não, quais as estratégias que as empresas, dentro daquelas estruturas, irão adotar e o resultado obtido por elas. Entretanto, como nós vamos ver, as políticas públicas também são importantes para atuar, especialmente atuando nas variáveis, nas características da estrutura de mercado ou nas condutas empresariais. Por exemplo, a questão de impostos e subsídios afeta inegavelmente a questão de impostos e subsídios, a questão de comportamento dos preços. A questão de regras de comércio internacional, por seu lado, vai ter um impacto grande também sobre barreiras à entrada, no caso de empecilho à entrada de concorrentes internacionais,
e também do número de vendedores e compradores que existe em um dado setor industrial, tendo em vista a possibilidade ou não, a liberação ou não de importação de produtos para virem competir no nosso mercado, ou então a liberdade dos fluxos de capital. A questão da regulação, que afeta as táticas legais, que afeta a questão da barreira à entrada, a questão do controle de preços, que afeta sobremaneira, como todo mundo percebe, a questão aqui do comportamento dos preços, controle de ações antitrust, que afeta também o número de vendedores e compradores que estão atuando no mercado, a provisão de informação, que também é um ponto importante para táticas legais e para informação de diferenciação de produtos, etc. Já tinha comentado naquela demonstração do quadro das caixinhas, dos atributos para classificar se o setor seria classificado como concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística, que aquela era uma noção de estrutura de mercado muito estática, que teoricamente ela não levava e não trazia nenhum tipo de elemento para desenvolver uma análise mais acurada das indústrias. O tipo de estrutura que acabamos de mostrar, se ele for determinado exclusivamente pelas setas que nós acabamos de mostrar também, ele vai nos colocar que as condições estruturais, considerada aqui como condições estruturais, tanto as condições básicas de demanda e de oferta, que conformam as estruturas quanto a própria estrutura, são dadas. Portanto, são exógenas. E, se são exógenas, elas denotam um caráter estático. A partir de dadas essas condições estruturais, então há um determinado tipo de comportamento que vai apresentar um certo desempenho como resultado. Isso, então, indica um caráter estático do estudo das estruturas industriais e do modelo estrutura, conduta e desempenho. No entanto, é possível a gente mostrar também que há uma possibilidade de dinamização dessa estrutura a partir desse modelo, se a gente começar a imaginar que esforços de conduta, de pesquisa e desenvolvimento, que é uma variável que está lá, se vocês quiserem voltar no slide anterior, a gente pode tentar voltar ao slide anterior, para verificar que é uma estrutura de conduta e, entretanto, dependendo do que ela provocar, das consequências, pode afetar a própria condição básica de uma revolução tecnológica provocada que afeta a condição básica de oferta e, portanto, vai afetar condições de estrutura, tanto de custos quanto de diferenciação de produtos. Também políticas de preços, que é um outro dos elementos lá que nós tratamos lá na conduta. Se uma empresa, que é a líder do seu mercado, resolve estabelecer um preço, que é um preço que não atende ao interesse de todas as empresas ali instaladas, ela pode, com isso, eliminar as menos eficientes. Ou então, ela pode colocar um preço tão elevado que acaba atraindo novas empresas para aquele setor, atraídas pelo lucro extraordinário que está sendo gerado. Então, a política de preços que está sendo adotada pode estimular tanto a entrada quanto saída de empresas, que é uma característica que vai afetar a quantidade, número de empresas instaladas, que é uma característica estrutural da indústria. Como nós tivemos a oportunidade de observar no esquema que nós mostramos 2 slides atrás, uma das características estruturais mais importantes é a da existência ou não de barreiras à entrada num setor qualquer da indústria. Isso, então, nos leva à questão interessante da análise de qual o papel, qual a importância dessas barreiras à entrada. E nós vamos verificar que, até aqui, o funcionamento dos mercados, a explicação do nível de concorrência que se dá entre as empresas, sempre teve ênfase na concorrência das empresas instaladas, daquelas já existentes que estão dentro de uma indústria. As variáveis utilizadas, por exemplo, para explicar lucratividade,
que é um dos indicadores de desempenho mais importantes, é exatamente de que o número e o tamanho relativo das empresas é um importante fator que explica se a lucratividade ali é maior ou menor. Ou seja, número e tamanho das empresas que estão atuando dentro daquele setor industrial. Também a natureza das funções de custo daquelas empresas, da atividade produtiva desempenhada por aquelas empresas ali instaladas. E isso sempre nos levou a perceber a compatibilidade entre grau de concentração num setor qualquer e lucro, a ponto de se dizer que maior o grau de concentração, quanto mais elevada a concentração, maior o lucro daquele setor. Estudos empíricos, entretanto, mostram que raramente o grau de concentração e economias de escala explicam a estrutura industrial. O tamanho mínimo econômico, se a gente está pensando naquele ponto do modelo da concorrência perfeita, de uma curva de custo médio em forma de U e a curva de custo médio no seu ponto de mínimo. O tamanho mínimo econômico, ou o ponto de eficiência máxima de escala, que se dá exatamente quando aquele tamanho mínimo esgota as vantagens todas das economias de escala. Então, a partir dali, até ali, o custo vinha decrescendo. A partir daquele ponto, nas curvas em L, começa o que a gente chama de escala mínima de eficiência, e nesse ponto, então, o custo torna-se constante. Pois bem, estudos empíricos têm mostrado que, em geral, o tamanho mínimo econômico, ou esse ponto de início da escala mínima, não é correspondente a 10% do tamanho do mercado. O crescimento dos custos médios não é como previsto pela teoria neoclássica, um crescimento na forma de U, porque, ao contrário, se as empresas estão operando com escalas subótimas, o que a gente tem constatado na prática, empiricamente, é que o custo pode até elevar, mas muito pouco. Então, esses estudos empíricos levam a questionar, ora, se o custo mínimo não chega a alcançar 10%, o número de empresas em algum setor seria, no limite, 10 empresas. Porque se todas operassem no limite mínimo, teria que ter, no mínimo, 10 empresas. Se não alcança nem esse ponto de 10%, então teria que ter 15, 20 empresas, talvez. E o que a gente percebe é que não é isso que acontece na realidade. Na realidade, a questão do número de empresas, do grau de concentração, não é explicado por essa questão do tamanho mínimo. Então, são pouco conclusivos os estudos da hipótese de que a lucratividade está correlacionada a grau de concentração. Ainda assim, a pergunta é: por que existe essa concentração na maioria das indústrias? Uma das explicações apresentadas para essa deficiência de análise estrutural baseada em curva de custos e a participação das empresas no mercado é o fato de que, quando a gente está analisando empresas instaladas dentro de um mercado, a gente não considera, não é feito tradicionalmente uma verificação de se algumas daquelas empresas também não atuem em outros setores, se não são empresas diversificadas, que, portanto, atuam em outros setores e, desta forma, seu comportamento é afetado pelo que a empresa, como um todo, está achando por bem, estrategicamente, adotar de comportamento, e não especificamente naquele mercado que está sendo objeto de análise. É nesse momento que surge um autor economista chamado Joe S. Bain, que vai, dentro da adoção do princípio do modelo da estrutura, conduta e desempenho, ele vai colocar como principal fator na determinação de preços e lucratividade de um setor qualquer aquilo que ele chama de facilidade ou dificuldade de empresas estabelecidas impedirem a entrada de novas empresas. Então,
O que bem vai dizer é exatamente o seguinte: as empresas que já estão dentro de um mercado, elas têm facilidade para impedir a entrada de novas empresas ou elas não têm como impedir a entrada de novas empresas? Então, o principal fator para explicar por que elas têm e adotam os preços que elas adotam e o grau de lucratividade tem a ver com o que bem chamou de barreiras à entrada. O enfoque estrutural de barreiras à entrada, estáticas, exógenas, para bem, decorre da relação entre preço, que a empresa pode fixar, e o custo médio de longo prazo que predomina na indústria. Ou seja, preço e custo médio mínimo que predomina na indústria. De forma breve, Bain era um neoclássico que começa a estudar essa questão da existência de barreiras à entrada para mostrar qual o grau de concentração que as empresas tinham em um dado setor industrial. E o que então o governo deveria fazer para tentar eliminar essas barreiras, quebrar essas barreiras, dificultar a criação dessas barreiras para que outras empresas pudessem penetrar nesse mercado, atraídas pelo preço, atraídas pelo lucro extraordinário e aproximar-se cada vez mais à realidade da situação teórica prevista pelo modelo de concorrência perfeita, onde todas as empresas teriam facilidade de entrada. Então, para entender exatamente qual é a lógica do raciocínio que move a análise e a pesquisa de Bain, nós vamos começar dizendo que a diferença que existe entre concorrência real e concorrência potencial. Concorrência real é sempre em função do número e do tamanho das empresas que estão já existindo e instaladas num determinado mercado. É aquela mesma visão do modelo tradicional, do conceito marshalliano de concorrência limitada a um dado mercado, com as empresas, o número delas e o tamanho delas dentro daquele mercado. Já a concorrência potencial é a competição por lucros entre empresas estabelecidas, mas não apenas entre empresas estabelecidas, já instaladas no setor, mas também outras empresas que do lado de fora do mercado se sentam atraídas por aquela lucratividade extraordinária que aquele setor está conseguindo oferir. Então, a concorrência potencial, além da concorrência real entre as empresas estabelecidas, agrega também aquela quantidade de empresas que estão atraídas pela lucratividade, interessadas em passar a fazer parte daquele setor industrial. Isso são as chamadas empresas entrantes ou potenciais concorrentes. Essa ideia de concorrência potencial é bom a gente recordar, ela é típica do pensamento clássico, que dizia que toda vez que uma indústria tivesse com lucros acima da média, novas empresas iriam ser atraídas por aquele setor, abandonando aqueles mercados em que o lucro era abaixo da média, atraídas então por esse lucro acima da média nesse setor específico. Quando elas entram então neste setor que estava com lucro acima da média, elas vão aumentar a produção, aumentar a oferta, o preço cai e o lucro também. Por outro lado, naquele setor em que elas estavam instaladas, que o lucro era abaixo da média, na hora que elas abandonam esse setor, a oferta reduz, o preço sobe, o lucro sobe. O que faz com que a migração de capitais daqueles setores de menor lucratividade para os setores de maior lucratividade, na visão de Smith, que é a alocação de recursos entre os mercados, dada a livre mobilidade, é exatamente essa migração de capitais que justificaria o fato de, ao final e ao cabo, as taxas de lucro se igualarem entre todos os setores. A observação importante é de que, seja a concorrência potencial, seja a concorrência potencial que remete aos clássicos,
seja a concorrência entre as empresas estabelecidas, mas especialmente a concorrência potencial, torna a concorrência um processo dinâmico o tempo inteiro, possibilitando a entrada ou saída de novos capitais. A mobilidade é a força determinante da dinâmica dos mercados e as interações entre empresas é que vão permitir que a gente tenha uma noção da teoria geral dos preços e da produção naquele setor. A lógica, portanto, é de que qualquer indústria pode ter, momentaneamente, lucro maior do que a média, mas isso é temporário. É apenas o tempo suficiente para que uma empresa que estava fora e atraída por aquela lucratividade acima da média, leve para construir uma fábrica para poder construir e concluir nova capacidade para ela poder começar a operar nesse setor. Se a indústria tem lucros extraordinários permanentes, então, o que se percebe é que essas barreiras à entrada, então, não são temporárias. Elas são mais perenes, elas são mais duráveis. Existe, portanto, restrição à mobilidade de capital, senão a indústria, com lucros extraordinários, atrairia novas empresas, a oferta aumentaria, o preço cairia, o lucro voltaria a ser o médio. A gente então percebe que concorrência potencial e barreiras à entrada acabam sendo interligadas e têm efeitos tanto na escolha de preços quanto na escolha de quantidades que as empresas irão produzir. Também para a gente entender melhor o que é esse estudo levado a cabo das barreiras estruturais à entrada, independente de serem exógenas e estáticas. Segundo, bem, a gente precisa, de primeiro lugar, definir o que são empresas estabelecidas. Empresas estabelecidas são aquelas que já atuam na indústria. As empresas que já atuam na indústria, supõe-se que elas compitam entre si, mas se unam toda vez que percebem que tem uma nova empresa tentando entrar naquele espaço de competição entre elas. Então, as análises feitas supõem que elas se unem e coordenam ações para impedir entradas. O que dá origem, inclusive, ao comentário de que o medo da concorrência potencial de uma possível nova entrante leva que, em determinados momentos, as empresas que já concorrem realmente entre si acabem deixando de competir entre si. Ou seja, a concorrência potencial, o temor dela, da concorrência potencial, acaba em dados instantes anulando a concorrência real. Entretanto, é uma visão estática essa, porque a concorrência real não deixa de continuar acontecendo. Ela continua acontecendo por outro tipo de instrumentos ou de elementos ou de características, como qualidade, como serviços de venda, como serviços pós-venda, como financiamento, etc. O que vai, muitas vezes, se unirem é em relação, por exemplo, à variável preços. As empresas entrantes são aquelas potenciais. É o capital novo que quer entrar na indústria. Qual que é o número de empresas que quer entrar na indústria? Indefinido. Ninguém a priori pode dizer. Comumente, supõe-se que há uma fila de acordo com a capacidade de cada uma entrar para competir lá dentro. Então é como numa pelada, num jogo de futebol, que tivesse pessoas esperando lá de fora para querer entrar. Pode ter a primeira de fora, a segunda, a terceira, o número não importa. No caso da pelada, do futebol, é por ordem de chegada. Quem chegou primeiro fica com a primeira de fora, depois a segunda de fora. Aqui no caso das empresas, não é a questão de quem chegou primeiro. É a questão de aquela que está em condições mais propícias para competir. A primeira da fila é, portanto, aquela que tem melhores condições de concorrência e de competição. Continuando aqui nossos conceitos, incentivo à entrada é a possibilidade de uma nova empresa querer
se estabelecer para ter os lucros extraordinários que ela está verificando que aquele setor está gerando. E esses lucros extraordinários, ela deseja auferir durante algum tempo. Então, o setor está tendo lucros extraordinários. Tem uma de fora que está vendo esses lucros extraordinários e que quer, então, para aproveitar desses lucros, se estabelecer no setor. Ela quer entrar e, por algum tempo, ela quer aproveitar esses lucros extraordinários. Isso aí significa que nós estamos trabalhando com a hipótese de que os lucros extras vão ser auferidos por essa empresa, se vier a entrar, imediatamente após a entrada. Com relação ao conceito de entrada, é importante deixar claro que, para bem, a entrada implicava em uma nova personalidade jurídica e uma nova capacidade produtiva na indústria. Ou seja, nova personalidade jurídica, novo agente entra e, ao entrar no setor, ele aumenta, ele expande, ele cria nova capacidade produtiva na indústria. Por que isto? Para não levar em conta a expansão existente de capacidade por empresa que já estava instalada, aquela questão de uma empresa, por fusão ou aquisição, ampliar sua capacidade, que já existia anteriormente na indústria, e também tem que ser personalidade jurídica, porque como se supõe que empresas oligopólicas trabalham com coordenação, teria que ser alguém que ainda não assinou contrato nenhum, não assinou acordo nenhum, não tem compromisso, não tem rabo preso com ninguém que está lá dentro. Então, ela está entrando exatamente para poder desconstruir todo e qualquer acordo, toda e qualquer relação, todo e qualquer funcionamento combinado que já tinha naquele setor. A entrada dela é para desconstruir esses acordos. Se ela fosse alguém já lá de dentro, ou alguém que está comprando uma empresa de uma pessoa que estava lá dentro e que está querendo sair, o fato de que é igual um prédio, quando a gente vai comprar um apartamento, muitas vezes o vendedor coloca no contrato algumas questões assim, nós temos que seguir uma série de coisas para comprar o imóvel dele, que ele já adotava anteriormente, que ele já tinha se comprometido a seguir. Então, quando é uma entrada dessa forma, provavelmente não alteraria as regras, aquele combinado anterior do setor. Então, não apenas tem que ter uma personalidade jurídica nova, sem rabo preso com ninguém, como tem que estar havendo também acréscimo de capacidade para aí poder romper de fato as condições objetivas de produção naquele setor. Já por saída, significa encerramento de uma atividade de empresa com capacidade produtiva que vai deixar de ser utilizada. Logo, se uma empresa está vendendo ativos para outra e a capacidade continua lá em pé, sendo passível de ser utilizada, isso não é considerado saída. Existem ao menos 4 definições vinculadas à barreira à entrada. A questão que as une e que é comum a todas essas definições é que sempre há uma ênfase no longo prazo, afinal de contas nós estamos tratando de nova empresa que entra num setor criando capacidade produtiva, portanto, leva tempo para se criar essa nova capacidade produtiva, e de uma concorrência potencial, alguém que não fazia parte do setor e que está entrando. Então, dada essa ênfase no longo prazo e na concorrência potencial, qualquer fator que venha a impedir a livre mobilidade e que permita, por impedir a livre mobilidade, a existência de lucros anormais é chamado de uma barreira. Embora tenha 4 definições, nós vamos trabalhar apenas com aquela de bem, que é a que mais nos interessa neste momento, e que é exatamente a que corresponde a, segundo bem, uma condição estrutural que permite à empresa já instalada praticar um preço superior ao que ele chama de preço competitivo, que equivale exatamente ao preço igual ao custo médio mínimo. Então, uma condição estrutural que permita à empresa, dentro de um setor, praticar um preço superior ao seu custo médio mínimo e ainda assim não atrair
novas empresas para o setor. Logo, é possível ter lucros extraordinários a longo prazo, pois as entrantes não oferem os mesmos lucros de pré-entrada depois que entrarem. Como é que a gente tem que interpretar isso? Uma empresa está tendo um lucro extraordinário. Eu estou de fora, estou vendo aquilo. Mas eu sei que na hora que eu entrar, como eu vou entrar com nova capacidade produtiva, o preço em geral daquele setor vai cair. Portanto, a minha lucratividade não será, depois da minha entrada, aquela que eu imaginava quando eu ainda estava desejando, do lado de fora, analisando se valia ou não a pena entrar. Bem, trabalha, portanto, com o que a gente chama de modelo conceitual do preço limite. O que significa esse preço limite? O suposto, a hipótese é de que a indústria está em equilíbrio quando o número de empresas permanece constante no tempo. Então, é uma definição de equilíbrio da estrutura industrial e que é um equilíbrio diferente daquele que nós vimos estudando até agora, que dizia que o equilíbrio da empresa é quando ela alcança o objetivo que ela tinha. No caso da empresa, a maximização do lucro. Aqui a ideia de equilíbrio é a ideia de equilíbrio para o setor, de uma configuração estável. O número de empresas naquele setor tende a permanecer constante por um período de tempo. Então, a hipótese é que a indústria está em equilíbrio e as empresas estabelecidas lá dentro daquele setor impedem a entrada de novas empresas. Elas agem até em comum acordo para impedir a entrada de novas empresas. Os produtos podem ser tanto homogêneos quanto diferenciados. Entretanto, eles aplicam tecnologias de produção que fazem com que todas as empresas trabalhem com curvas na forma de L, custos médios de longo prazo em forma de L. Ou seja, vão aproveitando de economias de escala até um determinado ponto, que é o ponto do início da escala mínima de eficiência, a partir de onde o custo tende a ficar unitário, tende a ficar constante. E longo prazo é uma ideia de 2 períodos curtos. O longo prazo é a soma de 2 períodos curtos. O primeiro período, que é aquele que a gente chama de pré-entrada, aquele que a empresa estava vendo que o setor está gerando lucros extraordinários e que ela está avaliando a possibilidade de se instalar. O segundo período, imediatamente seguinte, é o de pós-entrada. Ela já entrou. Como nós dissemos, a ideia é de que ela entraria se acreditasse que os lucros de pós-entrada não iriam cair imediatamente. Mas o segundo, que é o pós-entrada, é então aquele ponto que, caso ela entre e derrube os preços, ela vai ficar do lado de fora, vai optar por não entrar. Como já falamos, quem vai entrar? Aquela entrante mais capacitada, a potencial que está de fora mais capacitada, que é quem vai avaliar, porque ela, que é a mais capacitada, é que tem um incentivo maior para realizar a entrada, caso ela perceba que depois de entrar, ela ainda consegue manter algum lucro econômico, não exatamente na mesma proporção daquele de antes de ela entrar, que a atraía, mas que ela consegue obter lucro econômico no segundo período de tempo depois da entrada dela. Essa condição é fundamental, porque significa que a entrante, sendo uma empresa nova, não conseguiria operar se viesse a ter prejuízo, mesmo que por pouco tempo. Agora, isso significa dizer que ela via, antes de entrar, que tinha lucro extraordinário. Ela sabe que se entrar, esse lucro vai diminuir. Se ela ainda oferir lucro, mesmo que menor, mas extraordinário, ela pode querer entrar. Agora, ela não está de forma nenhuma preparada, é para, no caso de entrar, o lucro zerar, ou então ela passar a ter prejuízo. Essa hipótese, obviamente, não se aplica ao caso de empresas que atuam em outros setores e que, porque atuam em outros setores, podem se dar ao luxo de entrarem e mesmo que tenham prejuízo momentaneamente,
vão suportar por um tempo aquele prejuízo sustentado pelos lucros gerados lá no outro setor em que ela atua. Como a barreira entrada é uma condição estrutural, vale então a pena a gente observar, mesmo que rapidamente, qual seria a conduta ou comportamento que alguma das empresas lá instaladas poderia adotar. Por exemplo, fixar o preço no nível competitivo. Fixar o preço no nível competitivo seria, olha, tem uma empresa ameaçando entrar. Então, em conjunto, vamos todas, ou a empresa líder, fixar o preço ao nível do custo médio mínimo, que é o nível de preço competitivo. Logo, zeraria o lucro extraordinário. Voltaríamos àquela situação teórica da concorrência perfeita. Como não haveria incentivo à entrada, não haveria entrada. Então, as existentes, ao fixar um preço igual ao da concorrência perfeita, não levariam a ninguém ser estimulado a entrar, mas elas também não teriam qualquer lucro extraordinário. Então, essa é uma possibilidade para impedir a entrada, mas não seria plausível admitir que as empresas estabelecidas pensassem assim, atuando num setor em que elas têm barreiras. O melhor, então, é que elas fixassem o preço de maximização de lucros. O preço de maximização de lucros é aquele preço em que, no primeiro período, elas estariam tendo lucros extraordinários e atrairiam novas empresas para dentro do setor. Essas empresas, ao entrarem, fariam o preço cair. Fariam o preço cair até alcançar o preço competitivo no segundo momento. Então, a questão é, valeria a pena maximizar o preço, maximizar o lucro num primeiro momento e depois, num segundo momento, estar com lucro zero? Na soma dos dois, a média compensaria? Mas existe uma opção intermediária, que é a seguinte: se porventura as empresas instaladas no setor aproveitarem alguma vantagem competitiva, elas poderiam pôr um preço que não maximizaria o lucro no primeiro momento, mas um preço capaz de gerar lucro extraordinário, suficiente para alcançar os objetivos delas. Não seria o lucro de maximização, mas seria um lucro suficiente para atendê-las. O preço não seria, então, o preço que maximiza o lucro, seria um preço um pouco abaixo, mas elas teriam lucros positivos, que não seriam máximos, no primeiro momento, e não atrairiam a entrada de ninguém, não incentivariam a entrada. Por quê? Porque, como é um lucro com um preço abaixo do de maximização, caso uma entrante viesse para dentro do setor, o preço poderia cair ainda abaixo do próprio custo médio, o que não compensaria para aquela empresa que quer entrar. O preço limite, que é exatamente o modelo de bem, é o preço superior dessa faixa. O preço que permite um lucro de forma permanente, tanto no período inicial quanto no período final, porque não vai estimular a entrada de ninguém. O preço mantém-se o mesmo nos dois períodos e o lucro é o suficiente para a empresa já instalada nos dois setores. O preço maior a ser fixado para cobrir o custo médio mínimo sem atrair a entrada é o preço limite. Em termos de uma fórmula matemática, qual que seria o preço limite? O bem diz que a condição de entrada é a margem que a empresa consegue manter sobre o custo médio de longo prazo, sem atrair entradas. Como a margem é o que ela agrega ao custo médio de longo prazo, então o preço é essa margem que ela conseguiu agregar ao custo médio mais o custo médio. Logo, quanto maior for o poder das empresas instaladas, quanto maior as vantagens com que elas contam, mais elas conseguem colocar essa margem maior e um preço mais elevado, sem atrair entrada. Então, a margem sobre o preço competitivo seria definida por condição de entrada igual preço limite
menos o preço competitivo, que é igual ao custo médio de longo prazo, mínimo, dividido pelo preço competitivo de longo prazo, que é o custo mínimo. Então, preço limite menos o preço competitivo é a margem. É o que ela conseguiu agregar. Esse percentual é a condição de entrada. Quanto mais alto for essa margem, mais difícil é, portanto, a entrada de qualquer outra empresa neste setor, por conta das vantagens que este setor proporciona a quem já está lá dentro. Fazendo transformações algébricas, o preço limite vai ser igual ao preço competitivo, 1 mais o percentual que as empresas conseguem agregar, que é o que Ben chamou de condição de entrada, o tamanho do muro. Ben previu 4 situações distintas que poderiam acontecer. A primeira situação, que ele chamou de entrada fácil, que é aquela que as empresas estabelecidas não têm nenhuma vantagem. Não conseguem impor nenhuma vantagem, nem de custos, portanto, elas não conseguem sustentar lucros extraordinários. A barreira é zero. Como a entrada é fácil, não há barreira. Qualquer empresa de fora pode entrar. Se houver lucro extraordinário, várias empresas que queiram vão tentar entrar e vão entrar. É a situação do preço competitivo. Essa primeira situação espelha a situação da concorrência perfeita. Empresas que não têm vantagem nenhuma e, portanto, não conseguem sustentar lucro extraordinário. O preço que eles têm que manter é o mais baixo possível, o preço igual ao preço competitivo. A segunda situação, que Ben chamou de situação de entrada ineficazmente impedida, as empresas que já estão instaladas têm vantagens competitivas sobre as potenciais entrantes, mas a vantagem é pequena. Então elas preferem fazer o quê? Já que a vantagem que elas têm existe, mas é pequena, elas preferem adotar o preço de maximização no primeiro momento, que aí elas fazem lucro extraordinário, mesmo que por um período de tempo. Aí vão atrair novas empresas, como a entrada é ineficazmente impedida, novas empresas vão conseguir entrar, o preço vai cair ao nível do preço competitivo. Então elas obtêm lucros extraordinários no momento 1 e depois ninguém mais, nem ela, nem as que entrarem, passam a ter daí para frente qualquer vantagem e o preço cai ao nível competitivo. Aqui é a terceira situação, a de entrada eficazmente impedida, que é aquela situação em que as empresas estabelecidas têm vantagens, contam com vantagens. Essas vantagens são importantes, são significativas e, portanto, elas teriam condições de colocar um preço de maximização, mas elas optam por não colocar um preço de maximização. Trabalham com um preço um pouco abaixo, trabalham com um preço limite. Ao trabalharem com preço limite, elas barram qualquer tipo de entrada. Então, o lucro que elas estão oferindo, e lá de fora algumas empresas querem participar, as empresas que estão lá fora percebem que não vale a pena entrar nesse setor, porque quem está lá dentro está tendo super lucro. Mas na hora que elas entrarem, elas vão perder muito, podem fazer preço abaixo do competitivo, então elas não vão querer entrar. Então as que já estão lá dentro contam com essas vantagens para ter, no primeiro período de tempo, lucro extraordinário e também no segundo período de tempo, lucro extraordinário. A entrada eficazmente impedida, o lucro dos dois períodos é maior do que a média do lucro lá da situação da barreira ineficazmente impedida. E tradicionalmente em provas, essa situação de barreiras eficazmente impedida é a que é cobrada ou então a bloqueada, que é quando as vantagens competitivas são tão grandes, as empresas que estão lá dentro contam com tantas vantagens, as barreiras são tão gigantescas que elas podem praticar o preço de maximização do lucro, porque o preço limite, caso fosse fixado, seria maior ainda do que o próprio preço maximizador de lucro. Então, neste caso, não incentiva entrada nenhuma, por isso, entrada bloqueada, lucros permanentes.
Então, as duas perguntas de prova mais comuns tratam da barreira eficazmente impedida ou da barreira bloqueada. O preço de maximização está abaixo do preço limite que poderia ser cobrado pela empresa, tamanha a quantidade de vantagens que ela conta. A eficazmente impedida. As empresas poderiam fixar um preço de maximização, mas optam por um preço um pouco mais baixo, o preço limite, e, dadas as vantagens que elas possuem, nenhuma empresa se atreve a entrar. E para encerrar essa apresentação dos modelos estrutura, conduta e desempenho das barreiras estruturais, os 4 elementos que geram vantagens para as empresas estabelecidas na concepção do texto do artigo de bem, do livro de bem, quais os elementos que criam barreiras à entrada, quais as características da estrutura industrial que criam barreiras à entrada. A primeira, existência de vantagens absolutas de custo. Existência de vantagens absolutas de custo. A empresa que tem tecnologia mais eficiente, que adota, então, economias de escala por mais tempo. A segunda, existência de preferência dos consumidores pelos produtos das empresas já existentes. Então, a questão de fidelidade, da tradição, da marca, a preferência dos consumidores é pelo produto daquelas que já estão lá dentro, que eles conhecem. A terceira, a existência de estrutura de custos com significativas economias de escala. E a quarta, essa terceira acaba muitas vezes tendo uma coincidência com a primeira, vantagens absolutas de custo, e a quarta, existência de elevados requerimentos de capital inicial. Essa primeira existência de vantagens absolutas de custo é quando uma empresa já tem contrato com o fornecedor privilegiado da matéria-prima, por exemplo, então ela compra a um preço mais baixo que as outras, ela é que é a desenvolvedora de algum tipo de patente, de inovação, então as outras vão, para produzir o mesmo bem e competir com ela, vão ter custos diferenciados, mais elevados. Então, vantagem absoluta de custo, existência de preferência dos consumidores e existência de estrutura de custos com significativas economias de escala, das 4, bem optava por indicar que a vantagem mais duradoura e mais forte é exatamente a ligada à preferência dos consumidores. Com isso, encerramos.